Olá, eu sou Conceição Nogueira, psiquiatra, trabalho aqui na Fundação de Neurologia. Pretendo falar sobre o suicídio, um tema proposto e um tema atual, né? Um tema que estamos trabalhando como prevenção neste mês de setembro. Só que o ponto mais importante, na minha visão, para o suicídio seria a angústia, né? E o suicídio seria o ato final de um longo processo de sofrimento e na história do sujeito, né, que pode ser visto como dizia Durkheim, o segundo ato de anomia social. Então, assim, o sujeito que se sente, de uma certa forma, retirado dessa trama, deste tecido social, é tomado por uma angústia tal que finalmente ele se leva ao suicídio. Eu vejo que o suicídio é considerado como uma ruptura desse tecido, como tinha falado anteriormente, né? E neste sentido, não é que eu discordo, mas eu proponho que o trabalho do suicídio, que o estudo sobre o suicídio, ele saia do ramo da psicologia pura, individual, individualista, que compreende o sujeito como um ser independente do social. Então nós somos seres sociais, tá? Nós somos seres que dependemos de uma interlocução, que dependemos dessa transa tecidual com a sociedade, né? E quando isso rompe, é possível que haja uma saída para o suicídio, porque quando isso rompe, há uma acentuação da angústia que trazemos desde o nascimento. A primeira angústia, que é a separação da nossa mãe, e todas as outras angústias, aquelas que nos remetem, né, a essa proximidade de consciência dessa falta, né, que é a falta do amparo, né, que é a falta do aconchego, é a falta do acolhimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida, melhor dizendo, uma pessoa a cada 40 segundos. Mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano. A segunda maior causa de morte ocorre entre os 15 e os 29 anos. Então são dados já batidos e rebatidos pelos colegas, né, e pelas pessoas que trabalham com a questão do suicídio. No Brasil, 11 mil mortes acontecem, sendo a quarta maior causa entre morte para os homens e a terceira maior causa entre mortes para as mulheres. A meta da Organização Mundial de Saúde é reduzir 10% da mortalidade por suicídio até o ano 2020. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, a depressão é a base da ação do suicídio. Segundo essa mesma entidade, ela considera a principal causa do suicídio que seja a depressão. Do meu ponto de vista, né, a angústia ela pode ser secundária à depressão, mas o que leva ao suicídio, de fato, é a exacerbação dessa angústia. Nem toda depressão leva ao suicídio. A Associação Brasileira de Psiquiatria considera que todo indivíduo que se suicida, ele está deprimido. Bom, tudo bem, ninguém se suicida se não tiver a depressão, a menos que ele tenha uma outra doença, no caso, uma psicose, não esteja de fato deprimido, mas esteja sob comando de uma atuação de vozes imperativas, de caráter delirante, que ordene o suicídio. Então ele é levado a tirar a própria vida por uma questão de submissão ao próprio delírio. Poderia finalizar fazendo uma consideração a um sintoma que é relativamente moderno, que é a automutilação. Ele é considerado como uma autoagressão, por conseguinte, um sinal, né, uma advertência de que há uma tentativa de autodestruição. Muitos consideram que já seja um prenúncio de uma tentativa de suicídio, embora os cortes, em geral, eles sejam superficiais e nem sempre a automutilação ela seja
relatada proporcional como uma tentativa de suicídio, né? Eu quero morrer, né? Muitas vezes eu quero ver o sangue, ou eu quero sentir uma dor que não me é possível sentir na alma. O fato é que hoje ele é considerado também como uma agressividade. Pessoas agressivas também têm um potencial agressivo, de suicida, melhor dizendo, desculpa, porque elas podem reverter essa agressividade contra si próprias. Discordo dessa proposta de o que dizer, o que não dizer, né? Eu tenho mais uma visão sociológica do humor, né? Embora não negue a doença mental, obviamente, até porque sou psiquiatra, mas a minha visão continua sendo de que a solução ela é social, e não se tratando de doença mental diagnosticada, nem psicose, nem neurose, uma depressão, uma neurose depressiva maior, né, com sintomas psicóticos. Eu acredito que medidas sociais, né, de acolhimento, sobretudo jovens negros, onde tem aumentado o número de suicídios, pessoas com baixa renda, pessoas que passam fome, pessoas que não têm casa. Eu acho que a proposta maior seria social. Agora, a psiquiatria existe como uma especialidade médica, óbvio, e assim deve ser considerada. Gostaria de encerrar essa fala com um trecho de um poema, música de Caetano Veloso, que chama O Quereres. Onde queres família, sou maluco. Onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. Ok?